Olá, alunos! Hoje a gente vai falar a nossa última etapa sobre dilatação. É uma propriedade, né? A dilatação é uma propriedade relacionada com a temperatura. Então, só vamos relembrar o que a gente teve visto nas últimas aulas. Então, a gente viu que dilatação, ela pode ocorrer nos sólidos, mas também pode acontecer nos líquidos e gases. A dilatação, ela se dá devido a um aumento de temperatura no corpo, ou também a diminuição da temperatura, porque assim o corpo, ao invés de dilatar, ele vai contrair. A dilatação, ela ocorre, então, por causa de uma variação na temperatura do corpo, fazendo as suas dimensões se alterarem. A gente já estudou a dilatação linear, que é aquela que vai ocorrer basicamente em uma dimensão do corpo, ou seja, aqueles corpos que têm semelhança mais com uma linha, por exemplo, o trilho de um trem, um pedaço de metal, um ferro, é algo que tem mais semelhança com uma linha. Vimos também a dilatação superficial, que é aquela em que vai ocorrer em objetos que se assemelham com uma chapa, um disco, uma chapa, uma cerâmica, a tampa de um fogão. A dilatação superficial, ela vai ocorrer em duas dimensões. Diferente da linear, que ocorre em uma, a superficial ocorre em duas dimensões. E hoje a gente vai ver a dilatação volumétrica. Então, a volumétrica, ela vai ocorrer nas três dimensões do corpo. E ela vai ocorrer em objetos que se dilatam por inteiro. Por exemplo, um cubo ou uma esfera. Eles vão dilatar em todas as dimensões. Essa dilatação, ela também vai ocorrer nos líquidos e nos gases. Líquido e gás não têm uma forma própria. Então, quando eles dilatam, não tem como a gente dizer em que dimensão que ele está dilatando. Então, a única dilatação que eles sofrem é a volumétrica, que todo aquele volume de líquido ou de gás vai aumentar de tamanho, certo? Então, vamos lá. A dilatação volumétrica, como a prof disse, vai acontecer tanto nos sólidos, líquidos e também gases. Essa dilatação vai ocorrer em todas as dimensões, ou seja, nas três dimensões possíveis: comprimento, largura e espessura. E do que essa dilatação depende? Do que ela vai estar relacionada? Ela vai estar relacionada com o material que aquele corpo é feito, porque lembram, cada material dilata de uma forma diferente. E isso a gente vai encontrar lá nos coeficientes de dilatação. Cada material tem o seu próprio coeficiente. No tamanho inicial, ou seja, o tamanho que o corpo tinha no início, antes dele dilatar, também vai refletir na sua dilatação. E na variação de temperatura. Quantos graus vai variar na temperatura desse corpo também vai refletir na sua dilatação no final, certo? E como que a gente calcula essa dilatação? Vai ser a mesma expressão que a gente tem usado para as demais dilatações. A expressão é a mesma. Então, nós temos agora uma variação de volume, ou seja, uma dilatação, é igual ao volume inicial, ao tamanho que ele tinha no início, vezes o gama. Agora, esse gama é um coeficiente de dilatação volumétrica, vezes a variação de temperatura. Esse gama, assim como o beta, ele também pode ser relacionado lá com o alfa, com o coeficiente de dilatação linear. Vocês se lembram? A gente tem o coeficiente de dilatação linear, que é o que a gente chama de alfa. Isso aqui é para uma dimensão, certo? Depois a gente tem o coeficiente de dilatação superficial. O superficial é para duas dimensões. E agora nós temos o gama, que é o volumétrico, que ocorre em três dimensões. Muito bem, então o que isso consegue se relacionar com o coeficiente linear? O superficial, como ele é em duas dimensões, é a mesma coisa que eu considerar duas vezes o linear. Então, o beta, ele pode ser escrito como duas vezes o alfa, certo? E o volumétrico, como são três dimensões, ele pode ser escrito como 3 vezes o alfa. Que é isso que a prof anotou aqui, ó. Então, o gama, o coeficiente de dilatação volumétrico, também pode ser escrito como sendo 3 vezes o linear. É bom a gente saber disso, porque tem alguns exercícios que ele te dá o coeficiente de dilatação linear
para você calcular uma dilatação volumétrica. Então, você precisa primeiro encontrar o gama para daí fazer a resolução, certo? Deixa eu parar aqui. Muito bem. E como que funciona a dilatação nos líquidos agora? Primeiro, gente, a gente tem que entender que para você dilatar um líquido, a gente não pode simplesmente pegar só o líquido e expor ele numa fonte de calor, no fogo ou alguma coisa assim. O líquido ele precisa ser aparado por um recipiente. Eu preciso colocar o líquido dentro de alguma coisa e daí levar esse conjunto no fogo. Por exemplo, colocar dentro de um copo, ou dentro de uma panela, ou dentro de alguma coisa. E daí colocar esse conjunto para aquecer, certo? Quando a gente faz isso, eu tenho que ter em mente que não vai ser apenas o líquido que vai dilatar. Aquele recipiente que está aparando o líquido também dilata. Então, é isso que a prof tentou representar nessa figura aqui, ó. Inicialmente, a gente tem um recipiente e esse recipiente está cheio até a borda de algum determinado líquido. Pode ser água, óleo, álcool, tanto faz. Ele está cheio até a borda de um determinado líquido, certo? Então, essa aqui é a temperatura inicial. Daí, esse sistema foi aquecido. Então, todo esse sistema passou por um processo de aquecimento, certo? Então, ele aqueceu e foi para uma nova temperatura, para uma temperatura final, ok? E o que acontece quando ele está nessa temperatura final? A gente consegue observar que o recipiente, ó, a vasilha, o vasilhame, ele também dilata um pouquinho, porque ele é feito de algum material, e todos os materiais dilatam, não é? Ele é feito de algum material, pode ser de vidro, alumínio, ferro, então ele vai dilatar também. Se ele aqueceu, ele vai dilatar. Então ele vai dilatar um pouquinho, vai aumentar um pouquinho a sua dimensão. O líquido que está lá dentro também vai dilatar. Então, ele vai acompanhar essa dilatação do recipiente. Só que os líquidos, eles têm facilidade em dilatar. Eles dilatam bastante. Então, o que vai acontecer? O líquido vai dilatar essa porção, vai acompanhar o recipiente, essa porção que ele dilatou, e mais uma parte vai escoar para fora, porque o líquido ele vai dilatar bastante. Então, mais uma parte desse líquido, ó, escoa para fora do recipiente, certo? Vai escoar para fora, ok? Essa parte que escoa para fora, visualmente, se a gente estivesse observando esse processo, o que a gente ia conseguir notar? A gente ia conseguir notar essa parte que derramou, essa parte que escoou para fora. Mas essa parte que derramou não é o total de dilatação do líquido. Então, a gente chama essa parte que derramou de dilatação aparente. Então, isso aqui, ó, essa parte que extravasa, a gente chama isso de dilatação aparente. Ou seja, é o que aparentou ter dilatado. Aparenta que o líquido dilatou só aquilo, mas não é. A gente sabe que uma parte ficou dentro do recipiente, que o recipiente também dilata, certo? Então, para dilatações dos líquidos, a gente tem dois tipos de dilatação. A gente tem a dilatação real, que é o total de dilatação que o líquido sofre, e temos a dilatação aparente, certo? Que é o que aparentou ter dilatado. A aparente é só aquilo que extravasa, mas a gente sabe que aquilo não é o total, não é o real. O real é o que, gente? É a parte que derramou, mais o que ficou aqui dentro do recipiente, ó, certo? Então, vamos escrever isso de forma matemática. Então, a dilatação, ó, a variação de volume real, ela é o quê? Ela é a variação de volume do recipiente, então essa dilatação aqui, ó, esse pedacinho do frasco, vou chamar de frasco, mais a dilatação aparente, certo? Aqui eu vou chamar de líquido, né? A dilatação real do líquido, tá? O líquido total, ok? Então, a dilatação total do líquido é o quê? É a dilatação do frasco, é o tantinho que o frasco aumentou, mais aquela dilatação que aparentou ter derramado para fora, certo?
Então, a gente tem que tomar cuidado com essa interpretação quando a gente for estudar dilatação de líquido, porque a dilatação do líquido não é apenas aquilo que se extravasa, tem uma parte que ficou dentro do recipiente, pois o recipiente também vai dilatar um pouquinho, certo? Agora, nós vamos montar uma relação entre esses coeficientes aqui, porque agora nós vamos ter um coeficiente real e um coeficiente aparente para aquele líquido. Vamos montar essas relações. Então, vamos lá. Continuando da expressão que a gente tinha encontrado por último. Aqui, ó. A dilatação real do líquido é a dilatação do frasco mais a dilatação aparente. Muito bem. Agora, a gente vai preencher essas dilatações. Como que a gente calcula a dilatação? Então, a dilatação do líquido eu vou encontrar como? O seu volume inicial vezes o seu coeficiente do líquido vezes a sua variação de temperatura. Como que eu calculo a dilatação do frasco? A dilatação do frasco é o volume inicial dele vezes o coeficiente para aquele material, então o coeficiente do frasco, vezes a variação de temperatura. Vou tirar aqui, não tem espaço para a gente escrever. Mas, como que eu calculo a dilatação aparente? Aquilo que aparentou ter dilatado. É o volume inicial vezes o coeficiente aparente vezes a variação de temperatura. Muito bem. Para o nosso conjunto, para o nosso exercício, a gente levou em conta que o recipiente estava cheio até a borda. Então, o volume inicial do recipiente é o mesmo volume inicial do líquido. Se ele está cheio até a borda, eu tenho a mesma porção. O recipiente tem uma capacidade, por exemplo, o recipiente tem capacidade para 1 litro. Se ele está cheio até a borda, então eu vou ter 1 litro de líquido também, certo? Então, o volume inicial do frasco e do líquido são iguais. Então, se esses volumes iniciais aqui são iguais, eu posso eliminar todos eles, porque eu tenho volume inicial em todas as expressões. Então, eu posso tirar todos eles. E a variação de temperatura, ela é a mesma para o conjunto, né? Se eu aquecer em 30 graus o frasco, o líquido também vai aquecer 30 graus. Então, essa variação de temperatura também é a mesma para todos. Então, eu posso eliminar isso aqui também. E eu vou chegar no quê? Que o coeficiente do líquido é igual ao coeficiente do frasco mais o coeficiente aparente, certo? A gente pode organizar isso aqui. Na apostila de vocês, ele escreveu isso aqui em função do coeficiente aparente. O que eu faço? Esse coeficiente do frasco que está somando, eu passo para cá diminuindo. Então, ele vai ficar assim. O coeficiente aparente é o coeficiente do líquido, passa esse para cá, menos o coeficiente do frasco, certo? Isso aqui, gente, é importante porque tem alguns exercícios que ele vai pedir qual é o coeficiente aparente do líquido. Porque às vezes o líquido aparenta sofrer uma dilatação, mas a gente sabe que não é aquela, não é? Então, às vezes ele pede um coeficiente aparente do líquido, certo? E a gente vai usar essa expressão aqui para resolver. Tranquilo? Vamos fazer um exemplo agora. Vou resolver o mesmo que está no material de vocês. Então, vamos lá. Vou resolver o exemplo que está no material de vocês. O exemplo fala assim, vou ler ele para vocês. Um recipiente de porcelana com dimensão de 100 centímetros cúbicos está cheio de álcool a uma temperatura de 0 graus Celsius. Lembrando que o coeficiente da porcelana é de 3 vezes 10 na menos 6 e o do álcool é 11,2 vezes 10 na menos 4, calcule a variação aparente do líquido após ser submetido a um aquecimento de 40 graus. Então, olha o que o exercício está pedindo. Ele está pedindo a variação aparente, ou seja, ele está pedindo aquela quantidade de líquido que extravasou do vasilhame. O que derramou de álcool daquele conjunto ali, certo? Então, vamos anotar o que a gente conhece aqui do exercício. Então, nós temos o volume inicial,
que é de 100 centímetros cúbicos. Esse volume inicial vale tanto para o frasco quanto para o álcool, porque diz que ele está cheio. Então, se está cheio, a mesma quantidade de... o volume do frasco é o mesmo volume do líquido. A temperatura inicial é 0. O coeficiente da porcelana, então vamos anotar aqui, coeficiente da porcelana é 3 vezes 10 no menos 6. A porcelana é o frasco, né? Então vamos chamar de F aqui, de frasco. E o coeficiente do álcool, que seria o líquido, é 11,2 vezes 10 na menos 4. E a variação de temperatura, ele estava a 0 grau e foi até 40. Então, de 0 para 40, tem uma variação de 40 graus. Muito bem. Eu preciso calcular a dilatação aparente. Então, para mim calcular a dilatação aparente, eu vou usar essa expressão aqui, ó. Variação de volume aparente é o volume inicial vezes o coeficiente aparente vezes a variação de temperatura. Só que eu não tenho o coeficiente aparente, eu tenho o coeficiente do frasco e do líquido. Mas eu consigo calcular esse coeficiente com aquela expressão que a gente calculou anteriormente, que é o coeficiente aparente é o coeficiente do frasco menos o coeficiente do líquido, certo? Então, vamos lá. Aqui, gente, nós temos duas notações científicas com bases diferentes, né? Então, a gente pode organizar esse número para que ele fique com base igual, tá? Ah, não, aqui, pera lá, gente, eu escrevi errado aqui. É o coeficiente do líquido menos do frasco. Aí. Aqui a gente pode organizar os números para que os dois fiquem na mesma notação científica, tá? Então, vamos organizar aqui, ó. O 3, para ele ficar na menos 4 aqui, ó, nós podemos acrescentar... Deixa eu ver como é que a prof fez aqui, para ficar igual da apostila de vocês. Tá, eu arrumei esse aqui, ó, tá? Então, para ficar na menos 4 aqui, ó, a vírgula estaria aqui, né, gente? 3 vezes 10 a menos 6. Então, a vírgula tá aqui no fim. Eu vou pular mais 2 casas para ficar na menos 4, tá? Então, eu vou pular mais 1, 2. Então, vai ficar 0,03. Esse tá certo? Isso. Então, tava aqui a vírgula, 1, 2. Então, eu consigo eliminar 2 casas daqui, ó. Então, o que era menos 6 passa a ficar menos 4, certo? Então, o coeficiente do líquido é 11,2 vezes 10 na menos 4. Menos o do frasco, que é esse número aqui, mas a gente organizou ele para que a gente consiga resolver mais fácil aqui com os expoentes. Ficou 0,03 vezes 10 na menos 4, certo? 11,2 menos 0,03 vai resultar em 11,17. Vezes 10 na menos 4. Pronto, eu achei o meu coeficiente aparente. Agora, é só eu voltar para essa continha aqui e responder ela, tá? Vou escrever ela mais para lá para ter espaço, gente. Vou escrever mais para cá. Então, nós temos variação de volume aparente é o volume inicial vezes gama vezes ΔT, o gama aparente. Então, vamos lá. O volume inicial, nós sabemos que é 100 centímetros cúbicos. O coeficiente aparente, a gente acabou de encontrar aqui, 11,17 vezes 10 na menos 4. E a variação de temperatura, nós sabemos que é 40 graus.
Aqui, gente, vamos multiplicar os inteiros, né? 100 por 11,17 por 40. Isso aqui vai dar... Aqui, ó. Isso aqui vai dar 44.680. E vamos repetir a anotação. Certo? Mas a gente pode organizar esse número, não é? Podemos simplificar ele. Então, a variação de volume aparente. A vírgula está aqui, vamos eliminar essas 4 casas. Menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0. Então, o número fica 4,468 centímetros cúbicos de dilatação. Certo, gente? Tranquilo? Deu para entender, pessoal? Ficou fácil? Então, agora vocês irão terminar de ler o material. Tem mais um exemplo no material, mais simples. Esse está bem tranquilo de entender. Se precisar, assistam a videoaula que a prof sugere aí no material e qualquer coisa entre em contato para tirar as suas dúvidas, tá bom? Então, um abraço, bons estudos!